A escuridão cedeu lugar a uma luz pálida filtrada por cortinas sujas. Lúcia acordou no sótão, mas seu corpo era apenas uma sombra translúcida. O corvo, agora parte da parede, grasnou. Novos hóspedes chegam. Ela viu, através dos olhos da casa, uma carruagem parar no portão. Uma menina de 8 anos, vestida de preto, chorava ao lado de um caixão. Seu pai, um homem de barba grisalha, segurava-lhe a mão. Outra órfã, pensou Lúcia horrorizada. Outra alma para a armadilha. A senhora dos desejos materializou-se ao seu lado. O rosto uma máscara de carne em decomposição. Ensine a Lúcia. Mostre-lhe o caminho. A casa rugiu, transformando-se. Paredes sangrando, retratos ganhando vida, janelas chiando como dentes. A nova família subiu os degraus, alheia ao perigo. A menina Clara encontrou o espelho rachado. "Abra, criança!" sussurrou Lúcia, sua voz ecoando das paredes. 3 desejos. Clara virou-se, os olhos arregalados. Por um instante, viu Lúcia. Um fantasma de vestido cinzento, mãos esqueléticas estendidas. "Socorro!" gemeu a menina. Mas Dona Walburga, renascida em sua forma monstruosa, surgiu atrás dela, seguida pelas irmãs Coruja. "Bem-vinda ao loop!" grasnou Belinda, arrancando um tufo de cabelo de Clara. Lúcia tentou gritar, mas sua voz era apenas o vento uivando. O corvo grasnou. "Você é a próxima guardiã. A maldição precisa de um hospedeiro." A senhora dos desejos agarrou Lúcia, fundindo-se a ela. Sua pele queimou, transformando-se em cinzas, enquanto memórias alheias invadiam sua mente. Clara, aos 10 anos, queimando os dedos na cozinha. Clara, aos 12, dormindo no estábulo. Clara, aos 17, sendo chamada de gata. "Não", chorou Lúcia, lutando contra a possessão. Mas era tarde demais. Seu espírito, agora entrelaçado ao da casa, via através dos olhos de Clara. Sentiu a raiva da menina, a humilhação, o desejo de vingança. "Diga", sussurrou a senhora, usando a boca de Clara. "Diga os desejos." Lúcia, presa na mente da nova vítima, assistiu, impotente, enquanto Clara viajava ao passado. O tio morrendo, a madrasta cruel, a solidão. E então, a voz no jardim. 3 desejos. Clara, tremendo, sussurrou: "Quero que elas..." "Não!" urrou Lúcia, mas a maldição já se fechara. O loop recomeçou e desta vez, Lúcia era parte dele. Um espectro de agonia, condenada a assistir eternamente, enquanto outras meninas repetiam seu destino. A casa respirava. Lúcia sentia cada tábua, cada tijolo, como extensões de seu corpo espectral. O sofrimento de Clara, agora presa no sótão, vestida de cinzas, os pulsos cortados por tentar escapar, alimentava as paredes, fazendo-as pulsar como um coração. A senhora dos desejos, agora parte dela, ria em sua mente. "Você é a casa. A casa é você." "Por quê?" choramingou Lúcia, tentando arrancar os próprios olhos. Mas suas mãos passavam através do rosto. "Porque o desejo é uma semente", grasnou o corvo. Agora uma sombra com dentes de ferro. "E você a plantou no sangue do seu tio." Clara, lá embaixo, repetia o ciclo. Esfregava o chão, queimava os dedos na sopa. Ouvia as gargalhadas de Belinda, Cornélia e Drusila, que nesta iteração tinham dentes de serpente e línguas bifurcadas. Dona Walburga, uma aranha humana de 8 pernas, tecia teias no salão principal, capturando moscas que se transformavam em miniaturas de Lúcia. "Salve-se!" gritou Lúcia, tentando alcançar Clara através do espelho rachado. Mas a menina não a via. Em vez disso, encarava o próprio reflexo, uma versão monstruosa de si mesma, com cabelos de fogo e garras no lugar das unhas. "Quero que vocês..." começou Clara, os lábios trêmulos. "Não!"
urrou Lúcia, mas a casa já sugava as palavras. Dessa vez, os desejos foram piores. Dona Walburga transformou-se em um cadáver ambulante, as irmãs em lagartas carnívoras e a própria Clara em uma boneca de porcelana rachada e vazando líquido amarelado. A Senhora dos Desejos, deliciada, alimentou-se de seus gritos. Lúcia, presa entre a insanidade e a memória, arrastou-se até o porão. Ali, sob tábuas podres, encontrou o corpo do tio Guilherme, ou o que restava dele. Seu cadáver conservado em uma teia de aranha gigante segurava um diário. Com dedos fantasmagóricos, ela folheou as páginas. A entidade no espelho? Ela me ofereceu poder em troca de um hospedeiro. Não sabia que seria Lúcia. Tio, você me vendeu? Soluçou. A resposta veio em um sussurro que sacudiu os alicerces. Todos vendem algo, criança. Até você vendeu sua alma por vingança. O corvo, então, revelou sua verdadeira forma. Uma réplica do tio Guilherme, mas com asas de couro e garras de açougueiro. A única saída é matar a primeira vítima, grasnou. Clara deve morrer antes do terceiro desejo. Lúcia, dividida entre a culpa e a esperança, subiu as escadas. Clara, agora uma marionete da casa, dançava no salão, os braços quebrados em ângulos impossíveis. Desculpe, sussurrou. Lúcia, e empurrou-a da janela. O corpo da menina caiu no jardim, mas em vez de sangue, líquido negro jorrou, formando novas raízes para a árvore do carvalho. A Senhora dos Desejos rugiu e a casa desmoronou. No entanto, quando a poeira baixou, Lúcia viu-se novamente no caixão do tio aos 8 anos, com Dona Walburga ao lado e uma nova carruagem chegando ao portão. A maldição nunca terminava. Ela era a maldição. A casa renasceu das próprias ruínas. Lúcia, agora uma entidade de sombras e gemidos, viu a nova família entrar. Uma menina de 9 anos, cabelos ruivos e vestido azul desbotado, chorava ao lado do caixão do pai. Marta, sussurrou a casa, e as paredes vibraram com o nome. Insínia, grasnou o corvo, agora uma sombra com dentes de ferro. Lúcia tentou resistir, mas a maldição era um vírus em suas veias. Através dos olhos de Marta, ela sentiu a dor da perda, a solidão, o medo da madrasta que já se arrastava a escada acima, com unhas de lagarto e língua de víbora. 3 desejos, sussurrou Lúcia, sua voz ecoando do espelho rachado. Marta recuou, mas a curiosidade era um anzol cravado em sua alma. O que você é? Perguntou a menina, os olhos fixos no reflexo deformado. Uma figura esquelética, vestida de trapos, com cabelos de serpente. Salvação. Mentiu a casa, enquanto Dona Walburga, ou algo que um dia for humano, arranhava a porta do perrim. Sótão. Lúcia, presa entre a consciência e a possessão, viu uma cena nova. O diário do tio, escondido sob as tábuas do porão, brilhava com uma luz negra. Arrastou-se até lá, ignorando os gritos de Marta sendo arrastada para o sótão. As páginas estavam abertas em uma passagem sublinhada com sangue. A entidade no espelho não é uma criatura, mas um pacto. Para destruí-la, é preciso quebrar o espelho com o sangue do primeiro hospedeiro. O primeiro hospedeiro, sussurrou Lúcia, e a casa tremeu. Ela correu para o espelho, mas suas mãos atravessaram o vidro. Do outro lado, viu o reflexo do tio Guilherme, vivo e sorridente, segurando o anel de ferro. Você não entende, não é? Disse ele, a voz ecoando como um coro de vozes mortas. Eu não vendi sua alma, eu me ofereci em seu lugar. A revelação atingiu Lúcia como um raio. Você é a entidade? Ela me corrompeu, mas seu amor por você e me manteve preso aqui. Quebre o espelho, Lúcia. Use meu sangue. A casa rugiu, tentando impedi-la. Marta, no sótão, gritava enquanto as irmãs coruja arrancavam pedaços de sua carne. Lúcia,
Com a força do desespero, cravou as unhas no próprio pescoço, deixando o sangue escorrer sobre o espelho. Não! Urrou a Senhora dos Desejos, emergindo do vidro como uma massa de tentáculos e dentes. O sangue do tio, preso no anel, reagiu. O espelho rachou, revelando um vórtice de espinhos e gritos. Eu te amo, Lúcia, disse o tio, desfazendo-se em cinzas. A casa desmoronou. O vórtice sugou tudo. Lúcia, presa entre o espelho rachado e o abismo, viu a Senhora dos Desejos desintegrar-se em gritos e fumaça. O sangue do tio, misturado ao seu, corroía a entidade como ácido. Marta, no sótão, parou de gritar. Seu corpo, agora livre das irmãs Coruja, desabou no chão como uma boneca de pano. Dona Valburga, reduzida a uma poça de líquido negro, arrastou-se em direção à porta, mas o chão desmoronou sob ela, engolindo-a na escuridão. Você venceu, grasnou o corvo, agora apenas um pássaro comum pousando no parapeito. Da janela. A casa tremeu, paredes desabando como cartas, telhado desintegrando-se em cinzas. Lúcia, porém, não sentia medo. Pela primeira vez em anos, respirou fundo, o ar livre enchendo seus pulmões. Vou morrer? Perguntou, olhando para as próprias mãos que começavam a brilhar como brasas. Você já morreu, respondeu o corvo, inclinando a cabeça. Mas o pacto está quebrado. A maldição terminou. E então, como um véu sendo rasgado, Lúcia viu o vilarejo além do portão banhado em luz dourada. Marta acordando no sótão, confusa mas viva. O diário do tio reduzido a cinzas voando ao vento. A casa, agora em ruínas, não passava de pedras e madeira apodrecida. O senhor? Perguntou ao corvo, que bicava os restos do anel de ferro. Eu era apenas um mensageiro, disse, voando em direção ao horizonte. Adeus, Lúcia. Ela sorriu, fechando os olhos. O último pensamento foi do tio Guilherme, não como um monstro, mas como um homem que a embalava no colo, contando histórias de corvos e princesas. Anos depois, viajantes que passavam pelo vale juravam ouvir, nas noites de lua cheia, uma melodia suave vindo das ruínas. Diziam que uma figura espectral, vestida de cinzas, dançava entre os escombros, segurando um buquê de lírios murchos. E, às vezes, um corvo pousava em seu ombro, cantando uma canção que ninguém entendia. Mas isso, claro, era apenas uma lenda.